Geralmente a palestra é muito mais para o palestrante do que para os assistentes. E de fato foi muito interessante porque há muito tempo que eu me pergunto o que quereria dizer o argueiro. Não é um termo que a gente está acostumado a ouvir. Então eu fui procurar, porque esse tema, o argueiro e a trave, sai do Sermão da Montanha. Quando Jesus fez o sermão, ele, além das bem-aventuranças, ele também falou sobre alguns temas relevantes para o povo daquela época. Entre eles está esse do argueiro e da trave. Então eu fui no mini dicionário Ruais da língua portuguesa, para entender o que era o argueiro, que a gente lê bastante, mas essa palavra não aparece na literatura mais conhecida, né? Então, o argueiro é um cisco, ou uma ninharia, quando se dá o sentido figurado. Eu fiquei espantada, porque eu nunca tinha entendido que era isso. E a trave é uma peça longa de sustentação, ou cada poste lateral do gol. Isso os homens devem conhecer perfeitamente, porque trata de assunto de futebol. Então, a trave, quando a gente ouve, o jogador bateu na trave com a bola e não entrou o gol. Então, é essa trave que é mencionada nesse, né, que é um pedaço grande de alguma coisa, né? Quer dizer, então, no Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, que é esse livro aqui, na página 173, começa assim: o argueiro e a trave. Como é que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis a vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho? Vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, a gente pode perceber como são profundos e sábios todos os ensinamentos de Jesus, que só nós, na nossa pequenez, na nossa ignorância, que não entendemos. Porque nesse mesmo capítulo, na página 174, se lê o seguinte: segundo o símbolo utilizado pelo mestre, sempre que movidos pelo espírito de crítica, ousamos condenar um irmão, tornamo-nos mais culpados que ele. Eis que a nossa acusação revela falta de tolerância, forte orgulho e acentuada propensão ao farisaísmo, que os fariseus eram muito dados a se acharem o máximo e condenar os outros que viviam naquela época, porque eles é que se postavam nas esquinas a agradecer a Deus pelas coisas todas que receberam e faziam tocar bandas para que todos vissem como os fariseus agradeciam a Deus por todos os donativos. Isso era uma forma de chamar atenção. Bom, então a gente, eu pensando no comportamento que a gente apresenta ao longo dos anos, e eu já tenho bastante anos para estudar o meu comportamento, a gente repara com mais nitidez as nossas atitudes. E eu sou uma pessoa que posso dar a mão à palmatória quando me lembro da minha trajetória e da época em que eu sentia inveja
de pessoas que estavam melhor colocadas na vida devido à sua profissão, quando eu ainda estava iniciando a carreira. Então eu sentia, agora eu percebo que o que eu sentia era uma inveja. Naquela época eu não dava conta disso. E a minha inveja, e eu muitas vezes, eu coloco o meu exemplo porque pode ajudar a gente identificar comportamentos nossos. E eu não comentava com ninguém o que eu sentia com relação às outras colegas, mas pensava criticando. E eu hoje, com o passar do tempo, me dou conta de que aquilo era uma espécie de um ciúme pelo que as pessoas já tinham alcançado. Mas isso não fez com que eu ficasse só no ciúme ou na inveja. Eu desenvolvi, então, a vontade de chegar onde elas estavam. Então, é isso que no Sermão da Montanha a gente percebe, quer dizer, quando nós percebemos que alguém está melhor do que nós na nossa existência e que se nós queremos criticá-los, quem sabe nós nos damos conta de que a nossa crítica é uma inveja, porque nós não estamos vendo a trave no nosso olho, que é a inveja que sentimos de uma pessoa mais bem-sucedida. O que nós devemos fazer é batalhar para conseguir alcançar aquilo que a pessoa está conseguindo. Porque Deus não nos dá as coisas de presente, Ele nos dá as oportunidades, que nós é que precisamos alcançar. O sucesso depende só da nossa boa vontade de trabalhar, da nossa vontade de conseguir ultrapassar os nossos limites para conseguir avançar e conseguir chegar num patamar que nós vemos nos outros. Muitas vezes, o que nos trava a existência é justamente nos atermos naquele sentimento negativo. Se nós começarmos a ver as pessoas que estão bem-sucedidas na vida, como um exemplo a ser seguido, isso vai nos ajudar a conseguir trabalhar nesse sentido, para que também cheguemos nós lá. Graças a Deus, a doutrina espírita entrou na minha vida, e eu digo isso para vocês de todo o coração, me ajudou a melhorar o meu comportamento com relação à visão do mundo. A visão do mundo que me cercava, a visão do mundo de que eu fazia parte. E isso é muito importante porque faz com que nos tornemos pessoas melhores, porque a doutrina nos diz que nós somos o resultado do que fomos no passado, nesse passado que nós não lembramos, que é, graças a Deus, não lembramos, porque se nós nos lembrássemos das atrocidades todas que fizemos em outras encarnações, nós não teríamos estrutura para enfrentar as dificuldades desta vida. Então, se nós somos o resultado daquilo que nós fomos, então nós estamos plantando aquilo que seremos. Então, por isso eu digo que a doutrina espírita é uma doutrina abençoada, porque ela nos explica aquilo que nós muitas vezes achamos que não merecemos. Mas merecemos, porque Deus é justo. Ele não faz aos seus filhos aquilo que nenhum pai amoroso faz aos seus filhos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos ter para evoluir. Não sei se eu me fiz bem clara, porque eu acho que eu confundi um pouquinho.
Quer dizer, o que nos acontece não é resultado de castigos que Deus nos dá. Deus nos dá a consciência. É ela que nos castiga. Quando nós temos noção, que nós sempre temos noção, quando nós estamos fazendo alguma coisa que não está certa. Seja para nós, ou seja para as outras pessoas. Não é Deus que depois vai nos dar os castigos por essas coisas. Não. Nós já nascemos com a consciência do bem e do mal. A nossa educação melhora isso. Então, nós estamos neste mundo de provas e expiações para que nós consigamos evoluir. E a doutrina tem duas características que nos ajudam muito. Em primeiro lugar, ela nos mostra que nós temos a trave no olho. Em segundo lugar, faz com que nós trabalhemos e em nós aquilo que fez criar aquela trave. Porque nós não temos só o argueiro. Geralmente, já que nós estamos neste mundo de provas e expiações, nós temos uma trave no olho. Eu digo isso por mim mesma, porque eu sou uma pessoa que tem um monte de coisa para arrumar. Então, a doutrina, graças a Deus, nos mostra isso. E se a gente já tem uma noção daquilo que tem que arrumar, e a gente se esforça para arrumar isso nessa existência, consequentemente, na próxima existência, nós vamos estar um pouquinho melhor do que estamos nesta e passando as coisas que estamos passando nesta, tendo conhecimento desta melhoria que nós precisamos fazer, estaremos melhor na próxima. Então, se sabe que o convívio entre os homens não é fácil. Na mesma família, às vezes, não é fácil. Mas se nós temos amor dentro de nós, e nós temos amor dentro de nós, nós temos melhores condições de conseguir fazer com que o convívio seja um aprendizado que vai nos melhorar. Porque esse conhecimento do que nós precisamos melhorar é que vai mostrar para que nós viemos nessa encarnação. Nós temos conhecimento de que precisamos melhorar isso, aquilo, outro. É um motivo para podermos desenvolver esse aprendizado nessa encarnação. E isso interessa muito mais, não digo, isso interessa principalmente a quem é pai ou mãe, porque se nós desejamos corrigir um argueiro, digamos, que tenha no olhinho do filho, né? Que tenha um filho tenha um argueiro, que seja um defeitozinho, nós precisamos ter certeza de que nós não temos esse argueiro. Se nós vamos corrigir um defeito, aquele defeito não deve estar em nós, porque como é que se pode dizer para um filho não mentir se o pai diz para a criança, quando toca o telefone, diz que eu não estou? Então, com que moral vai tirar o argueiro do olho do filho se está com uma trave dentro do seu olho ensinando uma criança a mentir? Não é verdade? E isso ocorre muitas vezes nas famílias. Isso é tão comum que as pessoas não se dão conta que esse comportamento é uma indução à mentira. E passa assim, despercebido muitas vezes.
E os filhos não seguem só aquilo que os pais dizem. Os filhos seguem muito mais as atitudes que os pais demonstram. Muitas vezes, as atitudes marcam mais a vida de uma pessoa, de uma criança, do que tudo aquilo que o pai falava. As atitudes vão fazer a base do caráter que aquela criança será quando for um adulto. E no Sermão da Montanha, diz assim, ó, na página 175, uma coisa muito incrível. Assim, se desejarmos corrigir determinado defeito de alguém, é preciso que sejamos perfeitos, pelo menos neste ponto. Porquanto os conselhos e advertências que possamos oferecer, embora adequados e oportunos, não surgirão nenhum efeito, não exercerão nenhuma influência edificante, se não tiverem a valorizá-los a força moral do exemplo correspondente. Dizer-lhes que não devem fumar, beber nem jogar, que devem ser recatados, honestos, leais, verdadeiros, etc., quando eles próprios fumam, bebem, jogam, transgridem com a indecência, enganam-se um ao outro, falam mal das pessoas que compõem seu círculo de amizades, mentem deslavadamente, violando a todo instante as regras mais comezinhas do bom proceder, só pode dar isso que vemos por aí. Quer dizer, esse livro não é novo, é bastante antigo. E hoje em dia a gente vê muito mais isso, né? Quer dizer, é uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta que nós somos o exemplo das crianças. Eles só têm ao pai e à mãe, às vezes tem algum avô, uma avó, uma tia, para ser um modelo. Então, nós temos essa responsabilidade perante essas crianças que estão vindo, porque Deus vai perguntar para nós o que nós fizemos com aqueles seres que nós recebemos a responsabilidade de ajudar a conduzir pela vida. Então, isso é uma coisa que não deve nos assustar, mas simplesmente de agradecer a Deus por termos a oportunidade de sermos os condutores desses serizinhos que vêm para a família de cada um de nós, para nós conduzirmos pela vida, né? Mas isso também não é motivo para a gente se sentir oprimido com a responsabilidade. Não. No livro Fonte Viva, na página 175, diz assim, ó. Quer ver? Eu me perdi. Enquanto que a gente nunca deve desfalecer, né? Enquanto te encontras no plano de exercício, ou seja, nessa existência, cola a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Sempre que nós superamos uma etapa, parece que eu estou passando o pito, né? Não é nesse sentido. Isso também serve para quem está falando. A gente constata que sempre que nós ultrapassamos uma etapa da nossa vida que pareceu difícil, não demora muito, a gente tem aquele tempinho assim que a gente fica numa boa e daqui a pouco surge um outro problema. Tudo isso são lições de vida que nós temos. É como o aluno que vai passando de ano. E a gente, com a idade, vai percebendo que determinadas coisas, em determinadas circunstâncias da nossa vida, pareciam enormes e difíceis de ultrapassar, e situações de dor pareciam que nunca iam terminar,
mas o tempo nos ajuda sobremaneira. E isso não quer dizer que porque eu tenho alguma idade, digamos assim, que eu tenha experiência para passar nesse sentido. Não, é que realmente, se a gente parar para pensar, toda a nossa dificuldade, no momento em que nós estamos vivendo aquela dificuldade, ela parece que não vai se resolver. Parece que tudo fecha naquela hora, que tudo complica, que tudo se torna enorme a dificuldade, e porque nós temos falta de fé. Porque se a gente entregar nas mãos de Deus, as coisas se resolvem. Não que a gente fique sentado esperando que Deus faça o assunto resolver. Mas se a gente confiar que nós não estamos sozinhos, que nós temos Ele lá em cima cuidando de nós, que vai ser resolvida a situação e que nós precisamos ter mais calma, as coisas acontecem. Ontem eu estava passando por uma situação que estava me deixando meio preocupada, porque eu não estava conseguindo preparar a minha palestra. Aí chegou um momento em que eu cheguei e falei para o nosso Pai: me ajuda, eu não estou conseguindo, entrego nas suas mãos a solução deste problema. Pode ser que meu exemplo não sirva para ninguém, mas serviu para mim, porque eu acreditei que ia dar certo. Estava em cima da hora e eu não tinha conseguido escrever uma linha. Deixei para o dia seguinte e eu consegui estudar a minha palestra, como eu devia estudar mesmo, porque nós não conseguimos chegar aqui e falar para vocês sem que haja um estudo. Mesmo que a gente esteja na doutrina, que a gente estude os assuntos que nós estudamos, mas falar sobre um determinado assunto que seja para outras pessoas não é uma coisa que se consegue fazendo assim. E eu não sabia nem o que significava o título. Então, se eu não tivesse tido a ajuda de Deus, eu não teria conseguido. Pode ser que não seja a melhor que eu já tenha feito, mas o que eu acho importante é que a gente tenha fé nisto, que nós somos filhos de Deus e Ele não nos abandona nunca. Então, Ele sabe que nós temos limitações e nos aceita. Nós é que temos que saber lidar com as nossas limitações. E identificando a nossa pequenez é que faz com que a gente sinta mais capacidade de entender as diferenças das pessoas que nos cercam. Porque todos nós temos limitações. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês, mas nós necessitamos deste convívio, porque é justamente neste convívio que nós crescemos. Neste convívio nós aceitamos as limitações dos outros quando nós temos amor no nosso coração. E nós aceitamos que os outros não têm a trave. Nós temos, eles só têm o argueiro. E essa capacidade de poder ver que os outros têm mais capacidade capacidade não digo, mas que os outros também nos aceitam, porque nós não somos os heróis porque aceitamos os outros. Nós temos que nos dar conta de que os outros também nos aceitam, com todas as nossas dificuldades e as nossas limitações. E isto é uma forma de mostrar o amor. Todas as nossas amizades
São pedaços de amor que nós passamos para os outros, que os outros nos passam. Isso nos fortalece como filhos de Deus. Isso é muito importante na nossa vivência. O fato de a gente poder conviver com os outros, sabendo que os outros também nos aceitam com as nossas limitações, nos torna seres humanos mais humanos. Nesses dias difíceis em que as pessoas não têm gentileza, parece muito difícil dizer muito obrigado, até logo, ou coisas assim no dia a dia, com licença, me desculpe. Essas pequenas coisas que fazem a vida ser mais suportável, isso tudo mostra o amor de cada um. Quanto mais gentileza nós passamos às pessoas com quem nós convivemos, mais amor nós demonstramos ter no nosso coração. A vida já é tão dura muitas vezes, porque nós precisamos aprender a conviver com essa dureza para amolecer um pouco mais e não nos tornarmos mais duros. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Acha que as adversidades nos obrigam a ser mais rígidos. Não, as adversidades nos ensinam. Nós é que não sabemos aprender com elas. Esse que é o problema maior da nossa vida. Muitas vezes, os ensinamentos estão ali e nós não queremos aprender. E daí nós morremos e repetimos o ano. Devemos fazer tudo de novo daquilo que nós podíamos ter feito, se tivéssemos enxergado os sinais. Então, Paulo de Tarso diz em Coríntios: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia para dia. Quer dizer, se nós nos enfurecemos com as coisas adversas que nos acontecem na vida, se nós nos capacitarmos daquilo que nós somos por dentro, que nós podemos usar isto como um aprendizado, nós vamos crescer. Então, na página 159 de Fonte Viva, que é esse livrinho aqui, vou ler para vocês uma parte aqui. Peraí, deixa eu achar. Olha aqui. Devagar, mas sempre é o título desse capítulo. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Então, eu acho que isso significa que nós devemos prosseguir sempre, acreditando que, sem esmorecer, nós vamos ser anjos um dia, seguramente. Não precisamos é perder as esperanças. É isso que eu tinha para comunicar para você. Muito obrigada. Nós até agradecemos.